Existem muitos lugares incríveis em nosso planeta, mas talvez poucos sejam tão enigmáticos quanto o Uzbequistão, um país misterioso escondido no coração da Ásia Central. Uma terra onde o deserto encontra montanhas nevadas e cidades milenares guardam segredos esquecidos por impérios. Neste vídeo, você vai descobrir um lugar que parece ter saído de um épico oriental, mas que existe no mapa real. Entre vales férteis e dunas douradas, o Uzbequistão abriga verdadeiras joias da Rota da Seda. Cidades que brilham como miragens e resistem como fortalezas. Seus minaretes apontam para o céu, suas cúpulas azul turquesa escondem milênios de fé, poder e comércio. Mas não se engane, por trás da beleza ornamental, há histórias de conquistas brutais, rituais enigmáticos e descobertas que ainda hoje intrigam arqueólogos e viajantes. Prepare-se, porque agora você vai conhecer 20 fatos surpreendentes sobre esse país fascinante chamado Uzbequistão. Número 1. O Uzbequistão, junto com Liechtenstein, são os dois únicos países no planeta que são duplamente sem litoral. Isso significa que, para chegar ao oceano, você precisa atravessar pelo menos 2 países. Isso torna o transporte marítimo inviável, influenciando o comércio e a logística da região. O país faz fronteira com o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão, formando um mosaico de culturas e paisagens que refletem séculos de interação histórica. Com quase 449 mil quilômetros quadrados, esse país tem o tamanho da Califórnia, mas com uma densidade cultural e histórica que poucos territórios no mundo conseguem igualar. Lar de mais de 35 milhões de pessoas, é o país mais populoso da Ásia Central, dominado pelo grupo étnico uzbeque, cujos ancestrais já marcharam ao lado de conquistadores lendários como Tamerlão. Aqui, a língua uzbeque ecoa pelos mercados, mas o russo ainda se faz presente, principalmente nos bastidores do poder. Número 2. O Uzbequistão é um território de extremos. De um lado, o deserto de Kyzylkum, com suas areias douradas e temperaturas que desafiam a lógica humana. De outro, o fértil Vale de Fergana, um verdadeiro oásis cercado de pomares e campos verdes. É nesse vale que a vida prospera e onde tradições milenares resistem ao tempo. No norte e leste, as montanhas Tian Shan impõem sua presença e no inverno se tornam uma muralha branca de gelo. O clima aqui é impiedoso, verões de 40 graus Celsius que fazem o asfalto ferver e invernos que empurram o termômetro para muito abaixo de zero. As chuvas são raras, e o país depende de rios como o Amu Darya e de um fantasma ecológico, o Mar de Aral, hoje reduzido a sal e silêncio, vítima de uma tragédia ambiental de proporções épicas. Número 3. No coração da Ásia Central, onde as antigas rotas comerciais da Rota da Seda se entrelaçam, existem 3 cidades que se destacam como testemunhas de uma história rica e turbulenta. Elas foram, por séculos, centros de saber, comércio e espiritualidade, um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Estas cidades resistiram ao tempo e às invasões, sempre mantendo sua essência e importância. Samarcanda, Bukhara e Khiva são cidades que representam o esplendor de civilizações milenares, com sua arquitetura imponente, ruas de pedra e mercados vibrantes. Cada uma delas é um reflexo das diferentes dinastias que as governaram, com estilos únicos que mesclam influências persas, turcas, mongóis e islâmicas. Elas são mais do que simples pontos no mapa. São museus a céu aberto, onde cada minarete e cada madraça guarda séculos de história. Samarcanda, com suas magníficas construções do período Timúrida, é conhecida por sua grandiosidade e pelo legado de Tamerlão. Bukhara, por sua vez, foi um importante centro religioso e cultural, cujas mesquitas e mausoléus ainda reverberam o conhecimento dos sábios que por lá passaram. Já Khiva, com sua impressionante cidade antiga, preserva a aura de uma cidade caravansarai, onde mercadores e viajantes se encontravam para trocar não apenas mercadorias, mas também ideias. Essas cidades são mais que destinos turísticos.
são um convite a uma viagem no tempo, onde cada rua, cada pedra e cada monumento conta a história de uma era de ouro, ainda viva no coração da Ásia Central. Número 4. Imagine uma cidade praticamente destruída por um terremoto em 1966. Foi isso que aconteceu com Tashkent, capital do Uzbequistão. Em poucas horas, bairros inteiros desapareceram sob os escombros. Mas em vez de desaparecer do mapa, Tashkent foi reconstruída com velocidade e ambição pelo regime soviético. Em pouco tempo, surgiram avenidas largas, blocos residenciais em estilo brutalista e um dos metrôs mais impressionantes da União Soviética, com estações decoradas como verdadeiros palácios subterrâneos repletas de mármore, lustres e mosaicos. Hoje, a cidade é um mosaico vivo entre o passado e o presente. Em um mesmo quarteirão, é possível ver mesquitas históricas, cafés modernos, murais soviéticos e torres de vidro espelhado. O chamado à oração ecoa entre os edifícios enquanto jovens ocupam galerias de arte, bares ou eventos de música alternativa. Tashkent respira uma energia única, onde tradição e modernidade se cruzam em cada esquina. E se durante o dia a cidade parece calma, é à noite que ela mostra outra face. A capital oferece experiências noturnas para todos os gostos. Bares elegantes com vista para a torre de TV, pubs estilo soviético com rock acústico, clubes modernos com DJs que misturam beats eletrônicos com sons folclóricos da região. Muitos funcionam até altas horas da madrugada. E quando os bares fecham, os cafés 24 horas continuam abertos, acolhendo quem prefere terminar a noite com chá forte, risadas e boas conversas à meia luz. Número 5. No Uzbequistão, a arquitetura é uma vitrine da história islâmica e das antigas civilizações que dominaram a Ásia Central. Um dos símbolos mais impressionantes é o complexo de Registan, no centro de Samarcanda, formado pelo Observatório de Ulugbeg, Sherdor Madrasah e Tilyakori. O conjunto combina arte, geometria e espiritualidade. As fachadas são cobertas por mosaicos azul turquesa, inscrições em árabe e motivos florais e geométricos. A Tilyakori impressiona com seu interior folheado a ouro, enquanto a Sherdor Madrasah chama a atenção pelos raros desenhos de leões solares, incomuns na arte islâmica. Ainda em Samarcanda, o mausoléu de Guri Amir, onde está sepultado Tamerlão, exibe uma cúpula azul esverdeada e um interior decorado com estalactites esculpidas e mármore incrustado. Esse estilo influenciaria construções posteriores em toda a Ásia, incluindo o próprio Taj Mahal. Em Bukhara, o minarete de Kalyan sobreviveu até a invasão de Genghis Khan, tamanha sua imponência. A cidade preserva dezenas de mesquitas e madraças que fazem dela um verdadeiro museu islâmico ao ar livre. Já em Khiva, as muralhas de Chankala, os minaretes e os pátios de azulejos preservam a alma das antigas rotas da Rota da Seda. Na capital, Tashkent, a arquitetura moderna convive com o legado soviético e islâmico. A Torre de Tashkent, com 375 metros, domina a paisagem, enquanto o metrô da cidade é decorado como uma galeria subterrânea com lustres, mármores e vitrais que homenageiam a cultura timúrida e oriental. Número 6. No Uzbequistão, o artesanato não é apenas uma forma de arte, é um reflexo vivo da alma de seu povo. Em mercados tradicionais, oficinas familiares e festivais locais, as mãos dos artesãos continuam repetindo gestos que atravessaram séculos, preservando técnicas que nasceram nas rotas da seda e se espalharam pelos oásis do deserto. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa herança é o bordado tradicional, chamado kashtatchilik. Feitos à mão, esses bordados são ricos em cores e formas circulares, espirais e flores estilizadas, símbolos de proteção, prosperidade e identidade. São usados em colchas, almofadas, roupas e até cortinas cerimoniais, especialmente em regiões como Bukhara e Nurata. A cerâmica também tem um lugar central. Na cidade de Rishtan, os oleiros trabalham com uma argila especial da região e aplicam uma técnica ancestral de esmaltação. O resultado são tigelas, pratos
e jarras com tons vibrantes de azul, verde e branco, muitas vezes decorados com desenhos geométricos e florais, típicos da estética islâmica. Em Khiva, a tradição se revela na madeira. Mestres entalhadores esculpem portas, colunas e móveis com precisão quase hipnótica. Cada detalhe carrega simbolismos religiosos e culturais, mantendo viva uma arte que já adornava palácios e mesquitas da Idade Média. E não se pode falar do Uzbequistão sem mencionar a seda. O país é um dos maiores produtores da Ásia Central, e o processo de fabricação ainda segue métodos manuais, da criação dos bichos da seda até a tecelagem com padrões Ikat, onde os fios são tingidos antes de serem entrelaçados. Tapetes e tecidos de seda uzbeques são exportados para todo o mundo, valorizados tanto pela beleza quanto pela história que carregam em cada fio. Número 7. A história do Uzbequistão é marcada por conquistas, impérios e transformações profundas. Uma narrativa milenar escrita no coração da Ásia Central. Por suas rotas já passaram comerciantes, sábios, guerreiros e impérios inteiros. O que hoje conhecemos como Uzbequistão foi por séculos um território disputado por algumas das civilizações mais poderosas da história. A região foi inicialmente parte do Império Persa, sendo influenciada por sua cultura, religião e sistema de governo. Já no século IV a.C., Alexandre o Grande cruzou essas terras com seus exércitos, fundando cidades e estabelecendo um domínio que deixaria marcas duradouras. Mais tarde, no século XIII, Gengis Khan e os mongóis invadiriam o território, trazendo destruição, mas também contribuindo para a formação de uma nova ordem regional. Durante o século VIII, foi a vez dos árabes chegarem, trazendo consigo o islamismo, que logo se espalhou entre as populações turcas e nômades que habitavam a região. A religião não apenas alterou as práticas espirituais locais, mas influenciou profundamente a arte, a arquitetura, a língua e a organização social do futuro Uzbequistão. No século XIV, o país se tornou o centro do poderoso Império Timúrida, liderado por Tamerlão, o conquistador nascido em Samarcanda, que transformaria a cidade em um dos maiores centros culturais e científicos do mundo islâmico. Séculos mais tarde, no século XIX, o Império Russo começaria a avançar sobre a Ásia Central. E em 1924, o território do atual Uzbequistão seria incorporado à União Soviética, como uma república socialista. Essa fase duraria até 1991, quando, com o colapso soviético, o país finalmente conquistou sua independência, iniciando uma nova era, marcada por um misto de autoritarismo, abertura econômica e busca por identidade nacional. Número 8. Em muitas regiões do Uzbequistão, principalmente nas zonas rurais, o tempo parece ter parado. As pessoas vivem em yurts, tendas circulares de lã espessa usadas por pastores nômades, ou em casas de barro, feitas com uma mistura de tijolos crus e palha seca. Construções simples, porém inteligentes, projetadas para enfrentar o clima extremo do país. Durante o dia, essas casas mantêm o interior fresco, mesmo sob o sol escaldante. À noite, conservam o calor e protegem do frio que rasga a pele. E não se engane, essas moradias são vivas. Com cozinhas que exalam o cheiro do plove e pátios que ecoam risadas de crianças, elas guardam a essência de um modo de vida que resiste há séculos. Número 9. Os casamentos no Uzbequistão são eventos sociais grandiosos e, muitas vezes, envolvem toda a comunidade. Nas regiões rurais, os casamentos arranjados ainda são comuns, com acordos entre famílias que priorizam valores como respeito, honra e estabilidade. As cerimônias misturam elementos muçulmanos com costumes ancestrais, em festas que podem durar vários dias. A noiva costuma usar vestidos bordados com fios dourados e pedras coloridas, enquanto o noivo veste trajes tradicionais. Um dos momentos mais marcantes é o Kelin Salom, uma saudação cerimonial que a noiva faz à família do noivo, com gestos lentos e solenes, demonstrando respeito e humildade. A música e a dança têm papel central, com apresentações folclóricas e pratos típicos como o plove, o prato nacional, cozido em caldeirões que parecem saídos de contos de fadas.
Homens se revezam com pás de madeira para mexer o arroz, a carne e os temperos até atingir o ponto perfeito. Número 10. No meio do nada, entre dunas, ventos e ruínas, o Uzbequistão transforma o vazio em festa. São os chamados Festivais do Deserto, eventos que celebram música, dança, poesia e identidade cultural em locais inusitados, como fortalezas milenares ou campos abertos à beira do nada. De Navruz, o Ano Novo Persa que marca a chegada da primavera, até festivais modernos como o Desert Oasis, onde artistas internacionais se misturam com músicos tradicionais uzbeques, o país oferece um calendário recheado de cores, sons e experiências sensoriais únicas. Cada canto tem sua dança, cada povoado tem sua música, cada estação traz um novo motivo para celebrar. 11. Se existe um paraíso para os apaixonados por comida autêntica, ele pode muito bem estar aqui. No Uzbequistão, cada prato carrega séculos de história, influências da Rota da Seda e técnicas passadas de geração em geração. O plov é o rei, arroz com carne, cenoura e especiarias. Mas ele não está sozinho. Há sansas recheadas e assadas em fornos de barro, shashliks, que são espetos de carne grelhada, sopas espessas, pães redondos com desenhos florais e melões doces como o pecado. Nas feiras, tudo é colorido, perfumado e tentador. O aroma do cominho e da hortelã mistura-se ao som de facas afiadas cortando carne, crianças correndo, vovós oferecendo chá. Comer aqui não é apenas alimentar-se. É sentar-se, conversar, sentir. É fazer parte de algo maior, de uma cultura que ainda cozinha com alma. 12. A maior parte da população do Uzbequistão segue o islamismo sunita, que chegou à região durante as conquistas árabes e se misturou, ao longo dos séculos, com tradições persas, turcomanas e locais. Apesar de o país ser oficialmente laico desde a independência da União Soviética, a religião exerce papel importante na vida cotidiana, especialmente nas áreas rurais, onde mesquitas simples e centenárias seguem ativas. Em Tashkent, a capital, destaca-se a Mesquita Minor, construída em mármore branco e com arquitetura contemporânea que contrasta com as estruturas antigas encontradas em cidades como Samarcanda e Bukhara. O país também abriga minorias religiosas. Entre os russos que vivem no Uzbequistão, o cristianismo ortodoxo está presente, e em Bukhara ainda resiste uma pequena e histórica comunidade judaica sefardita, com sinagogas que testemunham a diversidade da Rota da Seda. 13. Após a independência em 1991, o Uzbequistão foi governado por Islam Karimov, que se manteve no poder por quase 3 décadas com um regime rígido e de forte controle estatal. Desde 2016, o atual presidente Shavkat Mirziyoyev tem adotado um discurso de reforma, com medidas voltadas à abertura econômica, incentivo ao turismo e modernização do país. Apesar disso, o país ainda enfrenta problemas de liberdade de expressão e restrições à imprensa. A vigilância estatal sobre jornalistas, ativistas e plataformas digitais continua presente, embora com menor intensidade que no passado. Organizações internacionais reconhecem avanços, principalmente na economia e infraestrutura, mas destacam que ainda existem detenções arbitrárias, censura e repressão à oposição política. O equilíbrio entre segurança, tradição e abertura continua sendo um desafio constante para o país. 14. A roupa tradicional uzbeque reflete uma herança cultural rica e colorida. As mulheres costumam usar vestidos longos de seda ou algodão tingidos com a técnica ikat, conhecidos como atlas ou adras. Eles vêm acompanhados de calças largas e lenços de cabeça, cujas cores e padrões variam de acordo com a região e a ocasião. Já os homens usam túnicas chamadas shakmon, geralmente com um cinto bordado, além do dope, que é um chapéu redondo de veludo com bordados geométricos que simbolizam sorte, proteção ou fertilidade. Durante celebrações religiosas, feriados nacionais e festivais folclóricos, é comum ver pessoas de todas as idades trajando essas roupas tradicionais, reafirmando a identidade nacional com orgulho. 15. No Uzbequistão,
Os banhos de vapor não são apenas uma forma de higiene, são uma tradição ancestral. Os hammams, as casas de banho públicas, existem há séculos, e muitas delas ainda funcionam nos mesmos moldes antigos. Entrar em um desses lugares é atravessar um portal. O ar quente e denso, o cheiro de ervas e óleos, o som abafado da água correndo sobre as pedras. Homens e mulheres vão em horários separados. Ali não há pressa, não há celular, não há mundo exterior. Apenas o vapor que penetra os ossos, o silêncio respeitoso e os rituais de purificação que misturam crença, saúde e tradição. Para muitos uzbeques, sair do banho é como renascer, limpo por dentro e por fora. E, curiosamente, grandes decisões de família ainda são tomadas ali, entre baldes, toalhas e chá quente. 16. No Uzbequistão, beber chá é um gesto sagrado. É o início de qualquer encontro, o centro de toda conversa. Verde, preto, com ou sem açúcar. O chá é servido o tempo todo, em qualquer lugar. Casas, mercados, palácios e oficinas. O chá é servido em xícaras sem alça, conhecidas como piala, e recusá-lo pode soar como uma ofensa. Em muitas casas, o anfitrião vai despejar e devolver o chá à chaleira 3 vezes antes de finalmente servir. Um ritual que representa respeito e hospitalidade. O mais curioso é que mesmo no calor de 40 graus do verão, o chá fervente continua sendo a bebida favorita. Porque para o povo uzbeque, o calor do chá alivia o calor do corpo. Paradoxal? Talvez. Mas aqui é lei. 17. Mesmo isolado do mar e com um clima severo, o país conseguiu se tornar uma das economias mais importantes da região. A base de sua produção está no subsolo. O Uzbequistão é um dos maiores produtores mundiais de ouro, com destaque para a mina de Muruntal, uma das maiores a céu aberto do planeta. Também possui grandes reservas de urânio, gás natural e cobre, o que garante uma posição estratégica nas exportações de energia e metais. Esses recursos são especialmente importantes para países como Rússia, China e algumas nações da União Europeia. Mas a economia uzbeque vai além da mineração. A agricultura tem um papel histórico e central. O algodão é chamado de ouro branco no país, um dos principais produtos de exportação desde os tempos soviéticos. Além disso, o Vale de Fergana é conhecido por sua produção de frutas, vegetais e seda, aproveitando as áreas mais férteis do território. Nas últimas décadas, o governo tem buscado diversificar a economia. Setores como o têxtil, a indústria automotiva e o turismo vêm ganhando espaço. A produção local de carros, por exemplo, é liderada por modelos da Chevrolet, fabricados em parceria com investidores estrangeiros. 18. O nome Uzbequistão tem uma origem profundamente ligada à sua história e cultura. Ele deriva de Uzbek, que é o nome de um líder turco do século XIV, chamado Uzbeg Khan, que foi um importante governante da região e que desempenhou um papel fundamental na unificação dos povos turcos. Já o sufixo istão em persa significa terra ou país. Então, Uzbequistão pode ser traduzido como a terra de Uzbeg. Esse nome foi adotado oficialmente quando o país se tornou independente em 1991, após a dissolução da União Soviética. A bandeira do país é dividida em 3 partes. Acima, o azul simboliza os povos turcos e o céu. No meio está o branco, para simbolizar a paz e a luta pela pureza de pensamentos. Já abaixo está o verde, que é a cor do Islã e lembra a natureza. Entre as camadas estão faixas vermelhas, que simbolizam a força vital de todos os organismos vivos. Já as estrelas simbolizam as 12 províncias. E com estas fascinantes curiosidades, concluímos nossa aventura pelo Uzbequistão. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.